Fala galera, vamos lá? Mais uma aulinha, conteúdinho bacana que a gente vai fazer aí, tranquilo, mente limpa, para o negócio fluir, beleza? Então vamos lá, a gente vai estar trabalhando com as leis ponderais. O que você tem que entender sobre as leis ponderais? Elas são o princípio básico da química, tá? São as primeiras leis provadas cientificamente dentro do contexto aí de método científico, e elas são muito importantes para o começo da química, ok? Foram desenvolvidas por Lavoisier e Proust em sequência, e elas são a base para o entendimento sobre as transformações químicas que nós temos. Então, vamos embora nelas. Quando a gente vai falar das leis ponderais, a primeira lei é a lei de Lavoisier, tá? Que nada se perde. Ele é o pai da química moderna e ele trabalhou, essa parte do nada se perde, é a parte da conservação de massa. O que significa isso, conservação de massa? Significa que as reações químicas, a massa não se altera dentro de um processo químico conforme eles achavam que alterava, porque existia uma partícula chamada flógito que entrava e que saía, e Lavoisier provou que isso não é verdade. Ele fez as reações em sistema fechado, e esse sistema fechado mostra que existe a conservação de massa, ok? Se a gente fosse expressar aí, ó, ele está colocando para gente, ó, está reagindo 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio. Somando as duas dá o quê? 40 gramas. Quando elas reagirem, elas se transformam em outro material. Que material é esse? O óxido de magnésio, que vai ter exatamente o quê? 40 gramas, tudo bem? Essa balancinha aí é para mostrar, né, um bonitinho aí, para você ver. Mas se a gente fosse ver dentro de um processo químico, a gente colocaria assim, ó, o magnésio, certo? Que é um sólido, está reagindo com gás oxigênio e que vai produzir para a gente o óxido de magnésio, que é outro sólido. A equação não está balanceada aí, mas a gente não vai mexer com isso agora. O importante é que eu tenho uma reação de 24 gramas de quê? De magnésio com 16 gramas de quê? De gás oxigênio. E isso vai produzir para mim 40 gramas de óxido de magnésio. Detalhe, amiguinhos, miguxos. Detalhe, miguxos. Aqui a gente já começa a ter um pouquinho do que seria a próxima lei, que é a lei de Proust. Mas Lavoisier se preocupou em observar que a massa dos reagentes passa a ser igual à massa dos produtos. Então nós temos aí que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Porque a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes é igual à massa de quê? Do produto formado. Ele provou isso aí através de experimentações que faziam em balanças. E para isso ele usou o sistema o quê? Fechado. Por que confunde? Porque no sistema aberto, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar para fazer o experimento de Lavoisier no sistema aberto, eu teria aqui, ó, por exemplo, uma balança. Nessa balança eu colocaria um peso, certo? E do outro lado aqui eu colocaria o papel, certo? E aí eu vou fazer a reação química, que é tacar o quê? Fogo. Quando eu taco fogo no papel, o que vai acontecer com essa balança? Essa balança não fica na mesma. O papel acaba gerando a cinza, que é mais leve que o meu pezinho de referência. Então vai ter a cinza aqui e que fica mais leve. Ou seja, tem uma fuga de massa. E eles chamavam isso de flógito.
que essa massa se perdia. Mas isso em sistema o quê? Em sistema aberto. Aí, o que Lavoisier fez? Espera aí, companheiros. Vamos fazer essa mesma coisinha, só que em sistema o quê? Fechado. E aí, o que esse experimento mostra se eu fizer ele no sistema fechado? Se eu fizer ele no sistema fechado, então vamos colocar o potinho aqui, ó, sistema fechado. Conta peso, papel, certo? Esquentar para o quê? O papel pegar fogo lá dentro. Na hora que eu vou medir a massa no final, a massa do meu sistema permanece o quê? A mesma. Inclusive, na hora de eu abrir, eu consigo ver aqui o contrapeso e vejo que parte do papel não queimou. Por quê? Porque não tinha gás suficiente, que é o gás oxigênio. Que é o gás que tem aonde? No ar. E quando esse gás oxigênio acaba a combustão. Então, Lavoisier também foi o primeiro a mostrar que a combustão acontece por causa do gás oxigênio. Então, tá aí a comprovação da conservação de massa. A massa inicial é igual às massas finais. Então, isso aí é a lei de Lavoisier. Tá, aí o que acontece? A lei de Proust. Aí tem a lei de Lavoisier, que trabalha com as proporções definidas, que a química segue as receitas. Então, elas têm proporções definidas, como se fosse uma receita de bolo. Eu uso 2 ovos, mais uma xícara de farinha de trigo, e aí eu consigo transformar os 2 ovos e a xícara de farinha de trigo num delicioso o quê? Bolo. Tá certo, eu sei, tem mais coisa, mas a receita base está aí, 2 ovos e uma xícara de farinha de trigo. Análogo a isso, nós temos as receitas da química. Por exemplo, como está colocado aí para gente, né? Eu pego o hidrogênio e reajo com o quê? Com oxigênio. Isso gera para mim o quê? Água. Eu pego o hidrogênio e reajo com oxigênio, gera água. O que acontece? Eu vou ter uma quantidade fixa que vai dar 1 grama para cada 8 gramas, gerando 9 gramas. Sempre. Se eu colocar hidrogênio demais, sobra hidrogênio. É igual fazer o bolo. Fazer o bolo com 3 ovos. Vai ficar com gosto de ovo o bolo. Por quê? Porque passou o oxigênio. Então, essa receita pode ser dobrada? Pode. 2 gramas para 16 gramas, dando o quê? 18 gramas. Ou seja, ela está obedecendo à proporção. E essa proporção é fixa. Como assim, professor, fixa? Sempre é 1 grama para 8. É 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. Isso aqui vai dar o que para a gente? 0,125. Ok? E sempre, porque se eu pegar 2 gramas e dividir por 18 gramas, adivinha quanto é que dá? 0,125, porque a proporção entre o hidrogênio e o oxigênio para formar água é sempre 0,125. Tudo bem? E aí, essa proporção que é o que nós chamamos da lei de Lavoisier, de Proust. Porque Proust mostra que isso é o quê? É possível, que essa proporção, independente das quantidades que você use, essa proporção sempre vai ser o quê? Fixa. Ah, professor, e se não tiver na proporção? Vai sobrar alguém. Tudo bem? A proporção sempre é essa. E dá para trabalhar com regrinhas de 3, né? Dá para trabalhar aí com regrinhas de 3. Tudo bem? Como assim, professor, com regrinha de 3? Olha só. Como dá para trabalhar com regrinha de 3? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho que são 2 gramas de hidrogênio para formar o quê? 18 gramas de água, certo? Se eu usar, sei lá, 5 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de quantas gramas de água? X. Então, a gente faz a multiplicação cruzada aí, ó. Qual a multiplicação cruzada? 5 vezes 18
e 2 vezes x. Então, 2x igual 5 vezes 18. Quanto é que dá 5 vezes 18? Vamos pegar aqui a calculadorazinha para poder fazer a continha mais rápida. Então, 5 vezes 18 dá 90. Então, 2x igual a 90. Então, x é igual a 90 dividido por 2. Então, x dá quanto? 45 gramas de água. Então, se eu quiser utilizar 5 gramas de hidrogênio, eu vou conseguir produzir o quê? 45 gramas de água. E está na proporção de 1 para 9, que é a mesma proporção de 2 para 18, que é a mesma proporção de 5 para 45. Tudo bem? Gente, beleza? Então, essa é a lei de quê? De Proust. Como que a gente pode aplicar ela agora em um sistemazinho de resolução de uma questãozinha aí? Olha lá. A questão, né? Falei pra gente. 12 gramas de carvão. Então, 12 gramas de carvão reagem com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de CO2. Então, ele deu aqui pra gente, ó. Essa é a receita. Por que que eu sei que essa é a receita? Porque 12. Aqui eu tenho o que nós chamamos de reagentes. Se eu somar, ele dá quanto? Ele dá 44. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tendo aqui a lei de quê? A lei de Lavoisier, que é a conservação de massa. Tudo bem? Aqui nós vamos usar a lei de Proust. A lei de Proust. Por quê? Porque aqui eu já tenho, aqui foi me dada a receita. Professor, como é que você sabe que está na receita? Conservou a massa, a receita está certinha. Então, eu vou querer saber, no segundo experimento, né, na nova escola, ele obteve 110 gramas de CO2, certo? Ele quer saber quanto ele vai precisar, quanto disso é carbono e quanto disso é oxigênio. Você pode fazer a regrinha de 3. Qual a regrinha? 12 gramas produzem 44 gramas. Vamos colocar o trecozinho na frente. Deu 12 gramas de quê? 12 gramas de carvão produzem 44 gramas de CO2. Quantas gramas foram produzidas de CO2? 110 gramas. Isso vai dar quanto? X. Então, esse X vai ser quanto? Aí, vamos lá. Dá-lhe cruzado de novo. Dá-lhe cruzado. 44 vezes X igual 12 vezes 110. 12 vezes 110, 12 vezes 110 dá 1.300, então 44x é igual a 1.320. Então, x é igual a 1.320 dividido por 44. Então, x vai dar quanto? X vai dar 30 gramas de carbono. Então, aqui nós temos 30 gramas de Nós temos aqui 30 gramas de carbono. Se a gente quiser, a gente não precisa mais usar a lei de quê? A lei de Proust. A gente pode usar agora a lei de quê? A lei de Lavoisier. Por que lei de Lavoisier? Lei de Lavoisier. Como a gente pode usar a lei de Lavoisier? Eu sei que 30 gramas mais Y vai ter que dar quanto? 110 gramas. Então, Y vai ser 110 gramas menos quanto? 30. Então, Y vai dar 90.
Quantinho? 80. 80 gramas de quê? De oxigênio. Então, aqui tem 80 gramas. Tá aí a aplicação. Ah, ficou na frente, né? Tá aí a aplicação, né? Ó, se eu pegar o 30, somo com y, tem que dar 110. Temos que a subtração, né? 110 menos 30 dá 80 gramas. Tudo bem? E se fizesse por Proust, professor, ia dar certinho? Então vamos fazer aqui no cantinho por Proust, ó. Vem cá, são o quê? 32 gramas para 44 gramas. Então, 32 gramas de oxigênio para 44 gramas de CO2. 110 gramas de CO2, X. De novo, o nosso bonitinho. X. No XX aí, a gente vai ter o quê? 44 vezes X igual a 32 vezes 110. Então, 110 vezes 32 vai dar 44x igual a 3.520. Então, x é 3.520 dividido por 44. Então, x, adivinha quanto é que vai dar? Olha lá, olha lá. 80 gramas de O2. Professor, a gente fez de outra forma aí, ó. A gente fez de outra forma e chegamos aonde? No mesmo resultado. Só que nós usamos quem? Lavoisier. E aqui nós usamos quem? Proust. Nós usamos a proporção definida. E aqui nós usamos a conservação de massa. Beleza? Então, um jeitinho aí de fazer a questão, as questões. Então, vamos lá. Fazendo uma questãozinha, então, para a gente poder treinar, né? Treinar um pouquinho aí, para a gente poder ver como é que funciona essa brincadeirinha aí nos exercícios, beleza? Então, vamos lá. Seguinte. Quando se observa um fenômeno químico, pode-se verificar que existem certas relações entre as quantidades das substâncias que deles participam. Foi com base na verificação desse fato que Lavoisier e Proust formularam as suas leis. A tabela a seguir consta dados obtidos em reações de síntese ocorridos sem excesso de reagente. Ou seja, quando ele coloca aí para você sem excesso de reagente, é porque não vai sobrar ninguém. Então, chegaram dentro da proporção definida, que seria a proporção de Proust, de Lavoisier. Seria a conservação de massa dentro da proporção de Proust. Então, no primeiro caso ali, ó, primeiro caso 1. Vamos lá, trabalhar caso 1. O reagente 1 vale quanto? 10 gramas. Mais o reagente 2, que vale quanto? 30 gramas. Isso vai dar o produto o quê? A. Certo? Então, vem cá. O A vai valer quanto? O A vai valer 40 gramas. Segundo caso, eu tenho uma quantidade B que reage com 76 gramas e dá para a gente 92 gramas. Então, o B vai ser 92 gramas menos 76. 92 gramas menos 76 vai dar quanto? Dá 16. Então, B vale quanto? 16 gramas. Caso 2. Caso número 3. Eu tenho, no caso número 3. Caso número 3. Eu tenho, quanto ali, ó? 80 gramas, reagindo com quanto? Com C, que forma 110 gramas. Então, C é 110 menos 80. Então, o C vai sobrar quanto? 30 gramas. E o nosso caso número 4, nós temos o D mais 140, que vai dar o quê? 120, que vai dar 225. Tá aqui, ó. D
mais 140 igual 225. Então, o D vai ser 225 menos 140. Então, o D sendo 225 menos 140 dá 85. O D dá 85 gramas. Então, vamos lá, vendo as respostas agora. Qual parte das respostas? 1 dando 40. Então, letra A e E. B dando 16. Letra A e E. O terceiro dando 30. Sobrou a letra o quê? C. E o quarto dando 95. 85. Então, resposta correta, letra C. Tudo bem? E ele colocou aí essas reaçõezinhas, né, para a gente ver aí conforme acontece as relações de conservação de massa, certo? Então tá aí o exercício de conservação de massa. Então aqui nós utilizamos a lei de Lavoisier, que é a conservação de massa, certo? Então, vamos ao outro. Considerando que ao aquecer 14 gramas de enxofre com 8 gramas de limária de ferro, então a gente tem enxofre mais ferro. Obtém-se 22 gramas de sulfeto de ferro. Obtém-se 22 gramas de sulfeto de ferro. Então, isso produz para a gente sulfeto de ferro. O que a gente colocou? 14 gramas de enxofre com 8 gramas de ferro, que deu 22 gramas de sulfeto de ferro. Está obedecendo a lei de Lavoisier? Vamos ver? 14 mais 8 é igual a quanto? 14 mais 8. 14 mais 8 costuma dar 22, né? 14 mais 8 costuma dar 22. Então, está obedecendo a lei de quê? Está obedecendo a lei de Lavoisier. Então, beleza. Só que ele pergunta pra gente, se usar 114 gramas de sulfeto, né? A massa, determina a massa de ferro que reage integralmente para produzir 154 gramas de sulfeto. Então, eu vou pegar a massa, eu vou pegar a receita, certo? De quem? Do sulfeto com a receita de quem? Do ferro. E aí, vou usar a lei de quê? Vou usar a lei de Proust, que fala o que para mim? Que é a relação. São 22 gramas para cada 8 gramas. Quantas gramas que ele quer que eu observe? 154 gramas. Então, isso aqui vai dar quanto? X. De novo, o nosso bendito X. X lá, X cá. Então, vai ser 8 vezes X igual a 22 vezes 154. 22, 154, 22 vezes 154 dá 3.388. 8 X. X vai ser 3.388 dividido por 8. Então, X vai ser X. Quanto aqui? Peraí, deixa eu ver se eu fiz certinho. 158 vezes 8. Errei. Ixi, errei na calculadora. Para, homem. Dá 1.232. 1.232 dividido por 8. É que eu tinha feito 22, né? De onde eu tirei esse 22, doido? É 8, doido. É 8, doido.
É invertido, doido. Aqui, ó, é 8 vezes 154 e 22 vezes o quê? Vezes x. Consertando, então. 22 vezes x. E aí passa o 22 o quê? Dividindo. Passando o 22 dividindo, nós vamos ter, agora sim nós vamos ter a passando o 22 dividindo, nós vamos ter, dividido por 22, nós vamos ter 56 gramas, certo? Então, alternativa correta, letra D, 56 gramas de enxofre, de sulfeto de ferro. Utilizamos quem aí? A lei de Proust. E validamos com a lei de quê? Lavoisier. Ok? Foi essa daí? Vamos lá, vamos mais uma. Vamos mais uma aí. Aquecendo 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtém-se 33 gramas de sulfeto ferroso. Então, vamos lá. Mais uma vez. A gente pega ferro, 21 gramas, reage com enxofre, 15 gramas, e obtém sulfeto ferroso. Sulfeto ferroso. Quanto de sulfeto ferroso? 33, certo? E restam 3 gramas de enxofre, mais enxofre. Significa que sobrou 3 gramas de enxofre. Por que ele está te falando isso? Porque se a gente pegar aqui, ó, quanto é que dá a sominha aqui? 21 mais 15. Vai dar 36 gramas. Só o 33 é suficiente para garantir a lei de Proust? Não. Então, eu tenho aqui lei de Lavoisier. Não. Então, eu tenho aqui 36 gramas. Agora sim. Então, de fato, para mim, quem foi que reagiu? De fato, quem foi que reagiu? Foram das 15. Das 15 gramas. Quantas reagiram? Ó, sobraram 3. Então, por quê? Reagiu apenas quanto? Reagiu às 21 gramas de ferro? Reagiu. Mas reagiu com quantas gramas de enxofre? 12. 12 gramas de enxofre. Dando um total de quanto? De 33 gramas de sulfeto. Essa aqui é a lei de quê? De Proust. A gente tira a lei de Proust aqui. 21 reagiu com 12, que deu 33. E aí ele vem e coloca, ó, reagindo com, vamos trocar a cozinha aqui agora. Reagindo com 30 gramas de ferro, 30 gramas de ferro e 16 gramas de enxofre, obteve-se 44 gramas de sulfeto. 44 gramas de sulfeto. Certo? Mais o quê? Mais 2 gramas de ferro. Mais 2 gramas. Agora, 2 gramas de quê? De ferro. Então, a gente vai escrever de novo. A gente vai fazer outro quadradinho. A gente tem esse quadradinho, que a gente já fez aí o que ele pediu. Agora a gente vai fazer outro quadradinho para fazer o que ele pediu também. Né? Para a gente demonstrar a lei de Proust e Lavoisier. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? O ferro foram quantos agora? 30 gramas. Mais um enxofre. Foram quantos de enxofre? 16 gramas. Produzindo o sulfeto. Quanto de sulfeto? 44 gramas. Mais quanto do ferro? Dano do ferro, 2 gramas.
Então, agora a gente sobrou ferro, não foi? Então, de fato, agora a gente vai mexer com quem? A gente vai mexer com ferro. 32 gramas, sobrou quantas? 2. De fato, temos quantas? 28 gramas de ferro, reagindo com quantas? Com 16 gramas de enxofre, obtendo quantas? 44 gramas de sulfeto. Essa daqui é a lei de quê? Lei de Proust. E essa daqui é a lei de quê? Essa é a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Lavoisier. Tudo bem? Então temos aí as duas. Só para a gente confirmar que a gente está falando da mesma reação, olha só para cá, ó. Vamos fazer a continha. 12 dividido por 21. Dá quanto? 12 dividido por 21. 12 dividido por 21. Dá 0,571, blá, blá, blá. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o 16 e vou dividir por 28. Então, 16 dividido por 28... 16 dividido por 28, adivinha o que vai dar? 16 dividido por 28 dá 0,571, blá, 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 o mesmo número. Ou seja, isso daí está dentro da lei de quê? De Proust. As proporções estão definidas certinhas. A gente tirou o excesso de ferro, tirou o excesso de enxofre, porque esses daí não faziam parte da receita padrão. Ah, então lei de Proust, professor, é a receita padrão? Isso, lei de Proust é a receita padrão. Então, é isso, galera. Nós temos aí a lei de Lavoisier, conservação de massa, a soma dos dois lados é igual, e a lei de Proust, quando a gente tem dentro das medidas de massa certinha, ok? Então, bom treino para vocês aí nos outros exercícios.